e a gente já vai começar, tá? Já coloquei para gravar, para não dar o mesmo problema do que a outra vez, tá? E uma galera já me mandou mensagem perguntando, tá? Assim que ficar disponível, eu já vou liberar ali o link para vocês poderem assistir de novo ali no YouTube. Enfim, para a galera também que não conseguiu estar presente aqui hoje. Então, olha só, galera. Qual que é a ideia da gente trabalhar hoje, tá? Eu separei, montei, na verdade, né, ali, questões que são padrões, tá? Que apareceram nos últimos anos da prova da CAF. Então, esse projeto que eu vou trabalhar hoje com vocês, eu chamo de Sprint a CAF. Ou seja, agora, faltam um mês para a prova da CAF. Então, a maneira como vocês têm que estudar agora precisa ser extremamente de forma estratégica. Não adianta agora vocês pegarem e fazerem questões aleatórias, como eu já tinha comentado naquele nosso primeiro aulão. Vocês têm que estudar em cima das questões, porque só assim vocês vão se sentir confiantes, tá? Isso é muito, muito importante. Então, basicamente, para a gente começar, tá? Eu montei ali, mandei para vocês o simulado ACAF ontem, tá? Mas de onde que eu tirei aquelas questões, tá? Por que que eu botei aquelas questões como um simulado, tá? Quem já fez perfeito, a gente já vai corrigir juntos. Quem não fez, eu gostaria que depois do aulão, ou enfim, ou amanhã, tentasse fazer sozinho aquelas 5 questões que eu selecionei, tá? São questões especificamente igual à banca da CAF, como ela cobra aqueles conteúdos, tá? Então, são padrões bem bons para vocês conseguirem ver como vocês estão com relação daqueles conteúdos ali, tá? E as 5 questões que eu coloquei naquele simulado, elas são os 5 conteúdos que mais apareceram na prova da CAF de 2019 a 2025, tá? Então, o top 1 que a gente já comentou no nosso primeiro aulão é estequiometria, tá? A gente vai trabalhar aqui a primeira questão de estequiometria. É algo que tem já um nível de dificuldade alto, de maneira geral, em qualquer vestibular que a gente pegar, né? Já existe aquela pressão quando o termo é estequiometria, mas a gente sabe que a CAF, ela cobra mais pela questão matemática. É sempre que vem difícil? Não. Mas a gente tem que ter os atalhos e as bases para conseguir resolver a questão e se sentir confiante. Por quê? Cada questão de estequiometria vai trazer um contexto diferente e o que eu percebo nos alunos é a compreensão de texto. Então, vocês têm que ter muita atenção na hora de ler a questão, certo? Às vezes, algum dado que está lá escondido ou está no comando da questão vai definir a resposta. E eu já adianto para vocês, a CAF sempre sabe disso e na hora que vocês estão resolvendo, ela já vai colocando as alternativas àquelas respostas. Então, que nem a questão que vamos resolver hoje, tem rendimento. Se vocês esquecerem do rendimento, vai ter resposta nas alternativas. Então, primeira dica já aqui, estequiometria, antes de ir lá e assinalar a resposta, volta para o comando da questão e olha se você não esqueceu nenhuma informação, tá? Segundo conteúdo que aparece demais na prova da CAF é química orgânica, tá? Mas química orgânica básica. O que eu estou dizendo de química orgânica básica? Saber identificar a função orgânica, saber olhar o tipo de hibridização, saber propriedades daquele composto que a gente vai trabalhar, até coloquei aqui como específico, porque cai muito propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Então, aquela base de química orgânica vocês precisam ter. Quando cai no nível mais difícil, que eu tinha comentado também com vocês no outro aulão, ela volta mais para reações orgânicas. Mas nos últimos tempos não tem caído tanto reações orgânicas com um nível alto de dificuldade. A CAF tem se concentrado mais em química orgânica básica mesmo, tá? Outro conteúdo que é muito importante é pH, tá? Tem que saber fazer cálculo de pH, tá? Onde eu peguei justamente uma questão um pouco mais teórica, que a gente não vai precisar utilizar a fórmula do logaritmo, tá? Mas a gente vai revisar isso juntos também. Reação redox também é uma questão que a CAF adora, tanto envolvendo pilhas, quanto envolvendo eletrólise aquosa e ígnea, quanto envolvendo apenas variação de NOx, só para você ver quem é o agente oxidante, o agente redutor, tá? E como eu falei, química orgânica de novo, só que agora voltado para as propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que eu estou falando aqui? Solubilidade, ponto de ebulição, os tipos de forças intermoleculares que acontecem entre as moléculas, tá? Então, olha só. Baseado nisso, a gente vai começar pela primeira questão, tá? É uma questão de estequiometria, tá? E a gente vai resolver por passos. Por que a gente vai resolver por passos? Porque no momento que você cria um padrão, você pode repetir isso. Não importa qual questão vier na CAF sobre estequiometria. Os 3 primeiros passos são exatamente o mesmo. Vocês vão pegar a questão. Já consigo identificar de cara que é uma questão de estequiometria. Por quê? Porque eu enxerguei uma reação química, tô vendo um tal de CNTP, que é algo que a CAF ama,
Tô vendo porcentagem ali, eu já sei que eu vou ter que fazer regra de 3. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar na regra de 3 é o balanceamento. Vocês não podem começar um cálculo, isso não é só em estequiometria, tá? Isso é em soluções, isso é em termoquímica, isso às vezes também é ali quando envolve pilhas é importante, tá? Sempre vocês vão focar no balanceamento da questão. Quem lembra, então, primeira etapa aqui, vocês quiserem anotar, vou botar um B aqui, ó, de balanceamento. O balanceamento, ele é baseado no método macho. O que é o método do macho? Primeira coisa que vocês vão sempre balancear numa reação química vão ser os metais. Depois, as metais, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Cuidado que a CAF tem mania de você seguir o balanceamento certinho e você chega lá no oxigênio e você vai precisar desbalancear. Por isso, quando acontecer isso, você tem que revisar de novo para ver se toda a reação química está balanceada. Então, vamos lá. Nessa reação aqui, ó, eu sei que é o peróxido de hidrogênio, e ele está sofrendo uma reação de decomposição, porque eu estou partindo de um reagente, estou gerando 2 produtos. E nós não temos metais nem ametais, a não ser o oxigênio. Então, a gente vai pular esses 3 e a gente já vai direto para o hidrogênio. Antes da flecha, eu tenho 2 hidrogênios. Depois, eu também tenho 2. Então, está balanceado. Então, ok. Agora a gente vai para o oxigênio. No oxigênio, eu tenho 2 antes da flecha, mas depois da flecha eu tenho 3. Quando acontece de a gente ter um número par e um número ímpar, a gente vai agora colocar um número na frente, onde a gente não pode usar, no caso, 1, porque a relação é 1 para 1, mas se a gente colocar um 2 aqui na frente, olha o que acontece. 2 vezes 2 fecha 4, então eu passo a ter 4 oxigênios. Como que eu vou passar a ter 4 oxigênios depois da flecha? Eu também vou colocar um 2 aqui na frente. Cuidado, tá? Por que eu fui direto e falei, 2? Porque vocês têm mania de colocar, tipo, 3, 4, 5. Sempre segue a ordem do menor para o maior. 1 não vai mudar nada no meu balanceamento, mas o próximo número é 2. Se não desse 2, eu ia ir para 3. E assim sucessivamente, tá? Nunca comecem com números grandes. Então, vamos conferir aqui. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. A minha reação, ela está balanceada. O que eu vou fazer agora? Fiz o balanceamento, eu já vou deixar escrito embaixo as proporções que eu tenho daqueles elementos. Ou seja, eu tenho 2 mols de água oxigenada, 2 mols de água e eu tenho 1 mol de oxigênio. Por que isso é fundamental numa questão de estequiometria? Porque ela dá a proporção que a reação vai acontecer. E a proporção vai indicar as relações que a gente vai ter. Quais relações? Massa, volume, 6 vezes 10 na 23, né, que a gente utiliza para átomos, moléculas e íons. Então, é extremamente importante. Então, o que a gente vai fazer agora? Feito o balanceamento, a gente vai para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Quem esteve no aulão vai lembrar que eu falei que na segunda etapa eu gosto de chamar de linha do problema. O que é a linha do problema? Nós vamos ler juntos a questão. E através da leitura, a gente vai descobrir o que ela quer saber. O que ela quer saber? O X, que nem na matemática. Eu quero saber X gramas de CO2. Então, a gente vai descobrir o que ela quer saber. Não esquece que aquele X, aquilo lá que a questão quer como informação, está sempre relacionado com outra informação que ela deu no texto. Certo? Que nem vocês aprendem na matemática. X, eu preciso saber X metros em relação a alguma coisa que está no texto. Então, vamos lá. Vou começar direto pelo comando. Por que eu não vou ler o texto de cima? Porque, rapidamente olhando, eu sei que não tem nenhum valor numérico e nenhuma informação relevante. Vocês podem já utilizar essa técnica também. Se tivesse um número ou algo relevante, a gente poderia ler toda a introdução antes. Mas, nesse caso, é irrelevante. Eu vou direto para o comando da questão. Diz assim, ó. Considerando que 68 gramas de peróxido de hidrogênio sejam decompostos em um reator e que o rendimento da reação seja de 75%, o volume de gás oxigênio liberado na CNTP será aproximadamente... Então, vamos lá. Eu li a questão e agora eu vou montar a linha do problema.
Quando eu leio a questão, eu percebo que a pergunta que ele quer, ou seja, o que ele quer saber, é o volume de gás oxigênio liberado. Então, o meu X, ó, X na química, estequiometria, a gente sempre trabalha na unidade de litros, então ele quer saber X litros de quem? O2. Ah, e por que tem que escrever X litros de O2? Vai por mim. Essa questão ela é até mais simples perante as outras questões que tem na prova da CAF. Quanto mais você for detalhista, melhor para você. Por quê? Porque você pode vir a esquecer algum dado bem importante. Então, a gente quer saber X litros de gás oxigênio em relação ao quê? Qual que é a outra informação que ele deu no texto? Ah, em relação a 68 gramas de peróxido de hidrogênio. Perfeito. Montei a minha linha do problema. Agora, eu vou para a linha da receita. O que é a linha da receita? É o terceiro passo que sempre vocês vão fazer numa questão de estequiometria. A linha da receita é como que vocês tivessem um caderninho de receitas, tá? E até eu brinco que a gente pode até escrever isso num post-it, porque cabe tudo literalmente no post-it. Estequiometria, o que você precisa saber de teoria é isso aqui. É muito pequeno, que é essa linha da receita. Quando você vai fazer uma receita, um bolo, você vai lá, procura na internet, ou pega no caderno que antigamente tinha, né, de receitas, e você segue o quê? A proporção para fazer aquele bolo. Se o formato do bolo for assim, você vai utilizar exatamente os ingredientes que está descrito no caderno de receita. Mas se por acaso você tiver que fazer uma quantidade maior, ou seja, dobrar a quantidade da forma, você acaba dobrando todos os ingredientes. Por isso, é a mesma coisa na química. Por isso que eu chamo de linha da receita. Porque quem lembra, eu falei também no aulão, mas eu vou repetir porque é muito, muito importante. A única informação que vocês precisam lembrar para fazer uma questão de estequiometria é isso aqui, ó. A relação molar. Tudo na química está relacionado a um mol. Lembra que mol é uma unidade da química onde a gente consegue correlacionar com outras informações. Então, um mol equivale ao quê? A 3 fatores principais que vocês precisam ir para a prova sabendo. Primeiro deles é em relacionado ao 6 vezes 10 na 23, que eu sei que isso aqui acaba apavorando grande quantidade de vocês. Só que o segredo do 6 vezes 10 na 23 é que a gente não pode utilizar de qualquer jeito. Vocês só vão utilizar esse número quando a gente estiver falando de átomos, moléculas ou íons. Se a gente não estiver falando sobre isso, esquece o 6 vezes 10 na 23. Muita gente coloca ele no meio da questão. Não, a gente não falou de átomos. Essa questão que a gente está resolvendo, a gente falou de átomos, moléculas, íons? Não, então esquece ele. Outra relação que é a que eu considero a mais importante, porque não é só em estequiometria que você vai utilizar isso. É em diferentes conteúdos. É a famosa massa molar. O que é a massa molar? A massa molar nada mais é do que a massa da tabela. Muitas vezes a CAF já te dá a massa da tabela daquelas substâncias, mas muitas vezes você vai ter que ir lá na tabela e calcular, por isso que ela disponibiliza a tabela. E essa massa desses componentes é dada em gramas por mol. Ó, o que significa? Que a massa da tabela sempre equivale a 1 mol. Então, eu calculei a massa de CO2, que é 44 gramas, isso é para 1 mol. Se eu tiver 2 mols, significa que eu vou ter 88 gramas. E o mais importante, que mais cai na prova da CAF, é essa relação que eu vou colocar agora para vocês. É os famosos 22,4 litros. Quando que aparece isso? E quando que vocês podem utilizar isso? Quando ela citar a palavra CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são os valores? 0 graus Celsius e 1 ATM. Atenção aqui, vocês só vão utilizar isso quando nós estivermos falando de gases. Caso contrário, esquece os 22,4 litros. Vocês não podem usar isso para líquidos, muito menos para sólidos. Ah, e se não tiver na CNTP? Bom, se não tiver na CNTP, aí a gente tem que usar aquela fórmula que é o PV-NRT. Então, isso aqui é muito, muito importante. E isso aqui é o que a gente vai chamar de receita. Agora, lá na nossa regra de 3 que a gente vai voltar e fazer, a gente vai utilizar essas informações, cuidando exclusivamente das unidades, tá? Então, olha só. Vamos voltar aqui, vou até pegar outra cor para a gente fazer.
Se aqui é litros de O2, aqui em cima obrigatoriamente tem que ser litro de O2. Não mudem unidades. Se aqui é gramas de peróxido de hidrogênio, aqui vai ser gramas de peróxido de hidrogênio. Quem anotou as informações que eu coloquei no slide anterior, já vai olhar diretamente ali nos dados e vai ver qual que é o valor, desculpa, que eu utilizo para litros. Ah, litros eu posso utilizar 22,4, mas tem que ser para gases, tem que estar na CNTP e isso é para 1 mol. Perfeito, vamos voltar aqui. O2 é um gás. Questão falou que está na CNTP, então posso utilizar. Então, vou botar aqui, ó, 22,4 litros. Só que o mais importante está agora, por isso que a primeira etapa é o balanceamento. Eu vou voltar para a reação química que eu acabei de balancear e vou ver quantos mols eu tenho daquele componente. Ah, eu tenho só 1 mol. Perfeito. Então, você vai usar 22,4 litros. Por questão didática, eu já vou deixar aqui, ó, multiplicado por 1, para vocês lembrarem que vocês vão ter que sempre multiplicar. Nesse caso, irrelevante. Agora eu vou para o outro lado. Se é gramas de peróxido de hidrogênio, significa que em cima também vai ter que ser gramas de peróxido de hidrogênio. De onde que eu vou tirar essa massa? Bom, ele poderia ter citado no texto a massa molar desse componente, mas ele não citou. Então, nós teremos que ir na tabela periódica. Eu disponibilizei a tabela exatamente igual à tabela da CAF. Vocês vão lá e vão calcular a massa do peróxido de hidrogênio. Para quem não lembra, eu tenho 2 hidrogênios. A massa do hidrogênio é 1, mais eu tenho 2 oxigênios e a massa do oxigênio é 16. Então, a gente vai ter 16 vezes 2, 32, mais 2, nós vamos ter uma massa de 34 gramas por mol. Ou seja, ali na linha da receita, eu vou adicionar 34. De novo, não para aí. Olha para a reação química que você balanceou e me diz se a gente tem 1 mol de peróxido de hidrogênio. Olha só. Vou pegar aqui o marca-texto. Nós temos quantos mols? 2 mols. Então, esse valor aqui, ó, vai ter que ser multiplicado por 2. Tudo bem? Perfeito. Agora, isso acontece não com tanta frequência, mas quando acontece é bom, porque aí vocês ganham tempo na matemática. Porque vocês sabem que o problema da CAF, às vezes, também não é nem a estequiometria, é a matemática, que ela inventa de colocar uns números péssimos. Mas, sempre que é possível, lembra dessa relação. Regra de 3 é proporção. Se daqui para cá, ó, a gente tem 34 vezes 2 dá 68, então se daqui para cá não aconteceu nada, é como se eu tivesse multiplicado por 1. Daqui para cá não pode acontecer nada, eu vou ter multiplicado por 1. Então, o meu x, ele vai ser o quê? 22,4 litros. Aí, o que vocês fazem? Meu Deus, cheguei na resposta, letra A. Cuidado, é isso que acontece e é isso que acaba errando a questão. E eu sei que vocês sabem fazer. Por quê? O que aconteceu é que vocês esqueceram da informação que vai determinar a resposta certa. Por isso, estequiometria fez, volta para o comando. Por que essa aqui não é a resposta certa? Porque ele falou que o rendimento da reação é de quanto? 75%. Sempre que falar de rendimento, anota aí, rendimento é sobre o produto. Pureza é sobre o reagente. O que a gente fez aqui, chegou nesses 22,4 litros, é considerando que todo o reagente que eu coloquei, ou seja, 68 gramas de peróxido, foram totalmente convertidos em água e gás oxigênio. Isso é ser um rendimento de 100%. Mas a questão falou que o rendimento dessa reação é de 75%. Ou seja, não aconteceu a conversão plena. O que eu preciso levar em consideração, então? Que esse valor que eu cheguei, ele equivale a 100% de rendimento, mas eu não tenho 100%, eu tenho 75%. Aí eu vou olhar as alternativas. Olhando as alternativas, a gente sabe que a resposta certa é a letra C, não preciso nem perder meu tempo fazendo o cálculo, tá? Então, olha só, o que eu quero passar para vocês? Não me importa qual for o tipo de questão de estequiometria que cair na prova da CAF, os 3 primeiros passos vão ser sempre o mesmo. Não inventa de começar direto pela regra de 3. Olha o balanceamento. O balanceamento indica a proporção da reação. Beleza, balanceei. Vai montar a linha do problema. Vai ler a questão e vai ver o que ele quer saber. O que ele quer saber está sempre relacionado com alguma outra informação do texto. Montou a linha do problema, vai montar a linha da receita.
A linha da receita, a parte teórica que vocês têm que saber de química é isso aqui. É a relação para 1 mol. Só que na hora de montar e utilizar esses valores aqui que eu apresento para vocês, vocês precisam retornar para o balanceamento que vocês fizeram para ver se a proporção é exatamente aquela. Se não for, vocês precisam multiplicar, porque a proporção da linha da receita é sempre para 1 mol. Conseguiram entender? Vocês estão muito quietinhos. Ninguém vai abrir a câmera, ninguém vai falar nada. E aí? O que acharam dessa questão? Fácil, média, difícil? Tava mais fácil, né? Não sei, Julie, se você tava no aulão, mas aquela do aulão tava bem mais chatinha, né? Tinha vários detalhes antes, né? Mas o que eu quis trazer para vocês é justamente isso, tá? É seguir os passos, tá? Isso é muito importante. Lembre sempre que se a gente está falando de rendimento, a gente vai se referir ao produto. Se a gente está falando de pureza, a gente vai se referir ao reagente. Se a gente fala de reações sucessivas, que é um caso específico também de questão de estequiometria, aquela questão onde tem várias reações, uma embaixo da outra. Antes de vocês chegarem e resolver estequiometria, vocês têm que chegar na reação global, tá? O que a CAF mais cobra? Pureza e rendimento. Só que a CAF cobra especificamente com detalhes, então você tem que cuidar bastante na leitura, tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou podemos ir para a próxima? Vocês já tinham feito, acertaram essa questão? Quem já tinha feito? Sim? Perfeito, então. Tá, olha só, vamos lá. Samaí, deixa eu só tirar uma dúvida. Então, se a questão falasse sobre pureza, ele estaria falando pureza de quem? Do reagente, porque pureza é sempre do reagente. Então, significa, vamos supor, que ele falou, pureza, considerando que a pureza do peróxido de hidrogênio, já que é o único reagente, seja de 70%. Aí sim, tá, Júlia? Tem que tirar a pureza antes de você resolver a questão. Tá? Então, se 68 é a quantidade que você tinha, mas não tem isso de pureza, você tem outros componentes juntos ali, vamos supor, é 50% apenas a pureza. Então, significa dizer que você vai trabalhar na hora de fazer a estequiometria com 34 gramas, tá? Muito boa a sua pergunta. Então, olha só. Agora, a gente vai fazer a segunda questão, tá? Essa é aquela questão, gente, clássica, tá? Que sempre cai quando a gente está falando de compostos orgânicos, tá? O que a CAF faz? Já falei para vocês no aulão, quem não estava presente, agora pega essa informação que é uma dica muito importante. A CAF ama de paixão grupos nitrogenados, tá? Já dei alguns motivos, tá? Falei até que a galera da banca deve trabalhar com grupos nitrogenados, mas a questão principal é que a gente tem muitos compostos orgânicos que são fármacos, tá? Que tem nitrogênio na sua estrutura, tá? Então, é muito importante você ir para a prova da CAF dominando amina, amidas, nitrilas, entender a diferença entre elas, saber identificar, saber caráter de basicidade, tá? Que é o que a gente vai trabalhar nessa questão. Dica também, quem tem geralmente, quando pega uma questão de química orgânica, se confunde com as funções orgânicas. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Dica, não vai direto, então, para as alternativas ver se é verdadeiro ou falso. Já circula tudo antes. Já que a gente está aqui estudando juntos, eu vou fazer isso com vocês. Antes de eu lá ler, eu vou olhar as duas moléculas com vocês e vocês vão me dizer quais são as funções orgânicas. Eu vou circular elas, tá? Para ajudar nesse processo. Por favor, podem ligar o microfone para falar. Olha só, vamos começar. Vou pegar aqui, marca texto. Vamos começar aqui, ó, pelo citalopram, tá? Se eu pegar o citalopram aqui, eu encontro um nitrogênio, e nesse nitrogênio nós temos 3 carbonos ligados diretamente nele. Que função orgânica é essa aqui? E aí, galera, qual função seria essa? Não acredito que ninguém vai responder, vocês estão com vergonha, né? É uma amida, é uma amina, é um ácido carboxílico, é o quê? Não é uma amina? Então, olha só, sempre que a gente tiver nitrogênio, e nesse nitrogênio a gente tiver carbonos ligado diretamente a ele, a gente tem uma amina, tá? E agora, mais importante, vocês têm que saber classificar as aminas, isso está ali na questão. Isso aqui é uma amina primária, uma amina secundária ou uma amina terciária? E aí, alguém consegue me ajudar aqui? Como que eu sei classificar se ela é uma amina primária, secundária ou terciária? Alguém lembra? Nesse caso é terciária, né, prof?
Ela é terciária, exatamente, Grazi. Então, olha só. Sempre que a gente tiver um nitrogênio e ele estiver ligado a 3 carbonos adjacentes, que eu falo adjacentes, do ladinho mesmo, a gente tem uma amina terciária, tá? Agora, se fosse assim, ó, já para a gente revisar. Aqui nós temos um nitrogênio e ele está ligado a quantos carbonos? 2. Isso aqui é uma amina secundária. E agora, se eu tiver assim, ó, NH2, a gente tem um nitrogênio ligado apenas a um carbono, então é uma amina primária. Então, tem que saber classificar as aminas como primárias, secundárias e terciárias, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. A gente tem um oxigênio e esse oxigênio está no meio de 2 carbonos. Que função orgânica seria essa? Oxigênio no meio de 2 carbonos. O que vocês acham? Isso é um éter, tá? Sempre que a gente tiver um oxigênio no meio de 2 carbonos, é um éter. Agora, vamos aqui, ó. Isso aqui já não é tão comum de aparecer nas provas, mas a gente tem um nitrogênio fazendo ligação tripla com um carbono. Alguém sabe me dizer que função orgânica é essa? Essa é um pouquinho diferente. Também é com nitrogênio, mas não é aminas. Isso, perfeito. Nós temos uma nitrila. Muito bem. E para fechar, nós temos um anel aromático. E nesse anel aromático, nós temos o flúor. Vocês iam classificar isso aqui como? Alguém saberia me dizer? Um composto orgânico com flúor. Podia ser cloro, podia ser bromo, podia ser iodo, ou seja, qualquer um que é da família dos halogênios. Como que a gente classifica compostos que têm halogênios? Alguém lembra? Esses aqui são os haletos orgânicos, ó. Sempre que falar de um composto orgânico, onde a gente tem qualquer elemento da família 7, que é a família dos halogênios, a gente vai dizer que ele é um haleto orgânico. Então, essas são as funções orgânicas que eu tenho no citalopram. Agora, quando a gente vai para o metocloropramida, vamos lá. O nome até ajuda a gente, né? Olha o final, amida. Vamos começar, então, por esse grupo aqui, ó. Se a gente pegar e olhar aqui, ó, deixa eu só fazer nas mesmas cores, a gente tem um nitrogênio de novo ligado a 3 carbonos. Todo mundo consegue enxergar que é exatamente o que a gente tinha feito aqui, ó. É uma amina e é uma amina terciária, porque ela está ligado a 3 carbonos adjacentes. Só que toma cuidado aqui, ó. A gente tem um anel aromático e nesse anel aromático a gente tem um NH2 ligado. Ou seja, de novo é um nitrogênio ligado a carbono. Mas quando ele está ligado a apenas um carbono, que é o carbono do anel aromático, agora a gente já não tem mais uma amina terciária. Nós temos uma amina primária. Olha só. Agora, se a gente pega esse grupo aqui, ó, bem importante, a gente tem uma carbonila. Cuidado, carbonila não é um grupo, não é uma função orgânica, é um grupo que tem em diferentes funções orgânicas. Então, a gente tem a carbonila, desculpa, ligado diretamente a um nitrogênio. Esse é o caso que diferencia as aminas das amidas. Amina só tem carbono, sem carbonila. Quando aparecer uma carbonila e tiver ligado diretamente com nitrogênio, isso aqui a gente vai chamar de amida, ok? Agora, para finalizar, os outros grupos são semelhantes ao que a gente já tinha. Aqui eu tenho de novo o bromo, que é da mesma família do flúor. Então, significa dizer que aqui eu tenho um haleto orgânico. E por último, aqui a gente também tem um oxigênio no meio de 2 carbonos. Então, nós temos um éter. De novo, isso aqui, de uma forma estratégia na hora da prova, vocês não vão fazer tudo isso. Só estou falando para dar muita dificuldade quanto a isso, tá? A amida, dependendo da cadeia, a gente pode classificá-la assim como primária, secundária e terciária, tá? O que você vai fazer? Você vai ver, de forma geral, se ela tiver ligado a apenas um carbono ou a 2. Nesse caso aqui, ela está ligado a um carbono da carbonila e o outro carbono aqui. Então, ela seria uma amida secundária. Se você tiver isso aqui, ó, ela só está ligado a um carbono. Então, seria uma amida primária.
Da mesma forma, agora, ó, se a gente tiver ela assim, ó, ela tá ligada a 3 carbonos, então vai ser uma amida terciária. Mas não é tão comum aparecer classificação para amidas, mas sim para aminas, tá? Perfeito. Então agora, olha só como vai ficar mais fácil, tá? Só vou apagar aqui esses risquinhos. E a gente vai responder as questões. De cara, vocês já conseguem ver que a primeira afirmação está correta, porque o citalopram e o metocloropramida apresentam sim aminas terciárias na cadeia lateral. A gente acabou de circular, né? Então, essa é verdadeira. Apenas o citalopram possui o grupo nitrila. Foi exatamente o que a gente viu, vocês afirmaram. Aqui a gente tem o grupo nitrila. A metocloropramida apresenta a função amida, perfeito, que o citalopram não tem, e também apresenta a função éter, que a gente viu aqui pendurado no anel aromático. Então, ela também está certa. Então, as 3 primeiras afirmações, elas são baseadas em funções orgânicas, o que é muito, muito comum cair na prova da CAF, tá? Agora, as outras 2, elas estão relacionadas com um processo que vocês também precisam saber. Primeiro deles, hibridização. Tem que saber o que é um carbono sp2, o que é um carbono sp3, o que é um carbono sp. Para quem ainda tem muita dificuldade, eu vou dar uma dica, tá? Não sei se vocês já aprenderam desse jeito, mas sempre que a gente falar do carbono, lembra que ele é tetravalente. O que é tetravalente? Ele faz 4 ligações. Se o carbono estiver fazendo 4 ligações simples, cada dedo meu representa uma ligação simples. Vocês vão contar os espaços que tem entre os dedos. Então, vai ser P1, P2, P3. Por isso que sempre que o carbono estiver fazendo ligação simples, a hibridização dele é do tipo sp3. Agora, se o carbono vier fazer uma ligação dupla, eu vou juntar 2 dedos meus. Significa dizer que agora eu fiquei com quantos espaços? 2. Então, ele é do tipo sp2. Se ele vier fazer uma ligação tripla, sobrou apenas um espaço. Então, significa dizer que ele vai ser do tipo sp, tá? Cuidado com isso agora, ó. Se for 2 duplas seguidas, significa também que aquele carbono vai ser do tipo sp, tá? Então, tem que ir para a prova sabendo hibridização. Eu vou só apagar rapidamente aqui, gente, para não ficar tão poluído, para a gente conseguir enxergar essas hibridizações, tá? Então, vamos lá. Ele está afirmando para a gente que o citalopram apresenta 13 carbonos de hibridização do tipo sp2. Vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer. Eu sei que tem ligação do tipo sp2, tanto no anel aromático de cima como de baixo. Sempre que falar de sp2, vocês têm que lembrar que tem que ser ligação dupla. Olha só. Esse carbono está fazendo dupla. Esse e esse. Só aqui no anel aromático, eu tenho 6 carbonos do tipo sp2. E vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 carbonos que fazem hibridização do sp2. Então, vai totalizar 2 carbonos do tipo sp2. Ah, e aquele carbono lá de baixo? Aquele carbono lá de baixo não é do tipo sp2. Ele está realizando ligação tripla. Então, ele é do tipo sp. Por isso que essa afirmação, desculpa, está errada. A gente não tem 13, nós temos 12. Por questões didáticas, a gente vai fazer o restante ali da outra molécula, tá? A outra molécula, olha só onde que a gente tem ligação dupla. A gente tem ligação dupla aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sim, nós temos 7 carbonos fazendo hibridização do tipo sp2. Tá? Então, a segunda afirmação estava correta, mas a primeira não, porque sempre que for ligação tripla é do tipo sp. Tá? Então, essa é falsa. E a última diz assim, ó. O grupo nitrila do citalopram é fortemente básico, elevando o pH das soluções aquosas. E aí vem minha primeira pergunta para vocês, que é bem importante lá para propriedades físicas dos compostos orgânicos. Quem que vocês lembram que tem caráter básico em função orgânica? Alguém lembra aí? As nitrilas têm? Ninguém lembra? Qual é o principal grupo funcional que a gente trabalha com caráter básico? Perfeito, Grazi. As aminas. Olha só. Nitrilas não têm caráter básico. O que eu preciso que vocês lembrem sempre, e estudem bastante isso, porque é algo bem importante para a prova da CAF, é que sempre que a gente fala das aminas, elas vão ter caráter básico. Por quê? Porque elas seguem a teoria de Lewis. O que é a teoria de Lewis? É a teoria dos pares de elétrons livres. Para quem não lembra, o nitrogênio
está na família 5. Então, significa que quando ele faz ligação, olha só, ele tem que fazer 3 ligações para se estabilizar, mas ao mesmo tempo, já que ele tem 5 elétrons na última camada, olha o que sobra nele. Sempre o nitrogênio vai ter o que a gente chama de par de elétrons livres. E pelo fato do nitrogênio ter par de elétrons livres, significa dizer que ele vai ter caráter básico, tá? Então, sempre eu quero que vocês lembrem desse fator das aminas. Cuidado! Amidas também não têm caráter básico, tá? Porque entra numa questão onde ela pode entrar em ressonância com aqueles pares de elétrons. Então, o que eu quero que vocês lembrem sempre? Que a gente tem que falar sempre das aminas quando falar sobre caráter básicos, certo? Fechando, então, as afirmações 1, 2 e 3 como corretas, e a resposta certa, então, fica a letra A. Conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu volte em alguma questão? Alguma afirmação ali que a gente fez? Importantíssimo, ninguém pode ir para a prova da CAF sem dominar funções orgânicas, especificamente aminas e amidas, tá? Alguma pergunta ou podemos ir para a próxima questão? Sim. Quando a gente fala em caráter básico acentuado nos compostos orgânicos, são as aminas por causa desses pares de elétrons livres. Isso não significa que outra espécie não pode vir a agir como doador de pares de elétrons, tá? Mas quando a gente fala em caráter de basicidade, sim, são as aminas, tá? E é isso que a gente tem que saber ali para a prova da CAF. Mais alguma dúvida? Não? Então, olha só. Agora a gente vai ver um conteúdo que também está relacionado com química orgânica, como eu falei para vocês, que significa, então, que são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que eu preciso aqui? Muita gente, quando começa a estudar essa parte, pensa, meu Deus, eu vou determinar quem é polar, quem é apolar. Só um minutinho. Tios compostos, não tem tendência a cair na prova da CAF, tá? Para quem não sabe quem são tios compostos, são compostos com enxofre, tá? Nesses últimos anos não caiu nada relacionado com os tios compostos, tá? Não é algo, ela gosta realmente que vocês estudem bem compostos nitrogenados e tenham essa diferença entre as aminas, amidas, caráter básico, tá? Estudem relação de caráter básico. Amina, por exemplo, se a gente pegar os caracteres básicos das aminas, não sei se vocês lembram, mas a gente tem o caráter básico da amina secundária, é muito mais acentuado que o caráter básico da amina primária, e da primária é mais acentuado que o caráter básico da amina terciária, tá? Então isso é bem importante. Então, olha só, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para os compostos orgânicos, como eu estava falando para vocês, a gente não vai relatar especificamente, como que eu vou determinar se ele é polar ou apolar, determinando o momento de polo, não, isso a gente usa muito lá na química inorgânica. Na orgânica, vocês têm que ter o insight de olhar a molécula e conseguir enxergar alguns detalhes que eu vou passar agora para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a CAF muitas vezes traz, não uma questão direta de nomenclatura, mas ele traz o exemplo aqui, ó. A gente precisa dominar a base da nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Então, vamos ler essa questão juntos. Diz assim, ó. Entre eles destacam-se etanol, presente em bebidas alcoólicas e usados como solvente de extratos naturais. Propanol, usado como perfumes cosméticos, e o éter dietílico, historicamente usado como analgésicos, mas hoje mais restrito a laboratórios. Considerando as interações intermoleculares e as propriedades físicas desses compostos, então ele traz as afirmações. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui. Quando vocês lerem a palavra interações intermoleculares, imagine o seguinte. A minha mão aqui é uma molécula. E a minha outra mão aqui também é uma molécula. Interações é isso aqui, ó. Elas vão acabar interagindo. Quando uma questão fala ligação, é isso aqui. Todo mundo concorda que é muito mais difícil eu quebrar uma ligação, que é isso aqui, do que quebrar uma interação. Então, sempre que falar de interações intermoleculares ou forças intermoleculares, a gente está falando disso. E outra palavrinha que a CAF é chata, inter. Ó, inter é entre, ok? Intra é dentro da própria molécula. Então, cuidado quando for ler. Aqui ele está falando das interações inter. Então, aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho outra. Não está falando na própria molécula, tá? Esse conteúdo, ele está relacionado com o quê? Ligação de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. Consequentemente, está relacionado também com polaridade, tá?
Então, antes da gente ir lá e resolver a questão, a gente vai ter que desenhar quem é o etanol, quem que é o propano-ol e quem é o éter dietílico. Então, o etanol, todo mundo sabe que a gente tem 2 carbonos, 1, 2, e eles estão ligados a um OH, ok? No próximo, propano-ol, nós temos 3 carbonos. Por quê? Lembra lá, MET 1, ET 2, prop 3. Então, 1, 2, 3. E como o final é OL em ambos, tem que acabar em OH. Por que eu não coloquei ligação dupla em momento algum? Porque todos têm AN no meio da palavra. AN indica só ligação simples, cadeia saturada, ok? Então, ambos são álcoois. E o éter dietílico é aquele que a gente estava vendo na questão anterior. É o oxigênio no meio de 2 carbonos. Como ele fala dietílico, significa que dos 2 lados a gente vai ter o mesmo grupo. O que é o grupo etílico? É etil, ou seja, é et, são 2 carbonos. Então, significa dizer que a gente tem um oxigênio com 1, 2 carbonos desse lado, 1, 2 carbonos desse lado. Então, esses são os 3 compostos que a CAF relata no texto. Agora, a gente vai falar sobre o tipo de interações que eles fazem. E aí eu quero a ajuda de vocês. Quando a gente pega álcool, de maneira geral, não importa se é o etanol ou o propanol, quem sabe que tipo de interação o álcool faz? A, ligação de hidrogênio, dipolo ou dipolo induzido? Qual dessas 3 vocês iriam falar? Ligação de hidrogênio, perfeito, Beatriz. Quando a gente fala ligação de hidrogênio, para quem não lembra, como que eu identifico se um composto faz ligação de hidrogênio? Ele tem que terminar, ou ter, não necessariamente terminar, né, mas ter na cadeia a ligação FON-H. O que é a ligação FON-H? Ou vai ter que ter uma ligação do flúor ligado ao hidrogênio, ou uma do oxigênio ligado ao hidrogênio, ou o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Sempre que a molécula tiver isso, ela interage, de novo, ó, por ligação de hidrogênio. Então, todo mundo concorda que no álcool nós temos OH. É essa ligação aqui que permite que ele realize ligação de hidrogênio com outra molécula ou com ele mesmo. Tá? Perfeito. E o éter? Que tipo de interação ele faz? Ligação de hidrogênio, dipolo ou dipolo induzido? Alguém lembra? Concorda comigo que ligação de hidrogênio não pode ser, porque ele não tem flúor ligado a hidrogênio, nem oxigênio ligado a hidrogênio, nem nitrogênio ligado a hidrogênio. Então não vai ser ligação de hidrogênio. Porém, ele tem o oxigênio. E o oxigênio é um elemento eletronegativo. O que é um elemento eletronegativo? Que puxa elétrons para ele. Por quê? Porque ele está bem perto do flúor. Vocês com certeza já ouviram falar que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Se o flúor é o elemento mais eletronegativo e a gente olha na tabela que o oxigênio está bem próximo dele, significa dizer que o oxigênio também vai ter esse caráter. Então, é como se eu criasse na molécula um polo negativo, porque ele vai puxar esses elétrons. E sempre que eu tenho uma molécula que tem um caráter de polo, significa que ela vai interagir por dipolo, ou, quem aprendeu, por dipolo permanente. Essas são as 3 tipos, os 2 tipos de interação que esses compostos vão ter. Todo mundo aqui deve lembrar que ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Ela só vai perder para um tipo de interação que a gente chama de íon dipolo, porque daí eu vou ter uma carga real na molécula. Caso contrário, eu quero que vocês lembrem sempre que ligação de hidrogênio é extremamente forte. Inclusive, é o tipo de interação que a molécula de água faz com ela mesma. Então, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando a gente tem mudanças de fase, passagem do sólido para o líquido, para o gasoso, nós não quebramos ligações, nós quebramos interações. Pensa comigo, se essa interação é forte, você acha que vai ser fácil quebrar? Não. Mas se essa interação for fraca, é mais fácil de quebrar. Então, lembra sempre que na ordem de interação, a mais forte de todas é a íon dipolo, depois ligação de hidrogênio, depois dipolo e por último dipolo induzido. Logo, se o álcool faz ligação de hidrogênio, essas 2 moléculas aqui, elas vão ter mais interações. Se elas vão ter mais interações, é mais difícil eu quebrar a interação. Se é mais difícil eu quebrar a interação, vai ser mais difícil mudar de fase,
Que eu estou falando mudar de fase, passar do sólido para o líquido para o gasoso. Como aqui possivelmente ele vai relacionar com temperatura de ebulição, e temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o vapor, quanto mais forte for essa interação, mais difícil vai ser de mudar de fase. Por isso, álcool não vai passar rapidamente para a fase vapor comparado ao éter. O que eu estou dizendo? Se eu estiver aqui e jogar agora na frente de vocês, tá? Tem uma bancada aqui. Jogar álcool e jogar éter, o éter vai volatilizar, vai passar rapidamente para a fase de vapor. Mas o álcool vai ficar mais tempo na fase líquida, porque o álcool interage mais fortemente do que um éter, tá? Por quê? Forças intermoleculares. Então, essa é a primeira ideia que vocês têm que ter. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser o quê? A temperatura de ebulição. Logo, significa dizer que menos volátil ele vai ser. Ok? E outro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: massa. Porque o que está diferenciando entre o etanol e o propanol? Se a gente pegar e jogar aí no Google, vocês vão ver que o etanol tem uma temperatura de ebulição de 70 e algumas coisas. E o propanol é 90 e alguma coisa. Por que será que o propanol tem uma temperatura de ebulição maior do que o álcool, se ambos estão fazendo ligação de hidrogênio? Aí entra outro fator que a gente precisa lembrar: a massa molar. Etanol tem 2 carbonos, propanol tem 3 carbonos. Propanol tem maior massa molar. Quanto maior for a massa molar, maior vai ser a temperatura daquele composto. Por quê? De novo, volta para o que eu expliquei. O que faz mudar de fase é a quebra de interação. Pensa que a gente está aqui, a gente está em quantas agora? Em 18 pessoas. Vamos supor que a gente esteja no lugar físico, né? Não aqui online. 18 pessoas, existe uma probabilidade da gente se colidir, da gente interagir. Mas a gente, continuando no mesmo espaço, tá? Fixa o mesmo espaço, a gente está no mesmo local. Agora a gente vai entrar nessa sala, que antes a gente estava em 18, agora vai ter 50 pessoas. Não tem mais chance da gente ter interações? É a mesma coisa com as moléculas. Quanto mais massa, mais espaço, ou seja, mais contato ela vai ter com a outra molécula que está ali. Logo, maior vai ser a interação, mais difícil vai ser a mudança de fase. Isso é extremamente importante. A CAF adora cobrar isso. Então, precisa ficar bem relacionado a essa questão de forças intermoleculares e massa, tá? E aí, olha só com essa explicação eu tenho certeza que quem não conseguiu responder essa questão antes vai conseguir agora. Olha só, letra A. O éter dietílico, essa aqui, ó, é mais solúvel em água, pois apresenta maior massa molar. Gente, de novo, quem que vai ser mais solúvel em água? Primeiro, a água é polar, tá? Tem que ser polar. Então, solubilidade está relacionada com polaridade. Para ser solúvel, polar e polar. A água vai interagir muito mais com quem faz ligação de hidrogênio. E outra coisa, que ele peca aqui, pois apresenta maior massa molar. Quanto maior massa molar, diminui a solubilidade, tá? Então, essa questão não tá certa. O propanol apresenta ponto de ebulição mais alto do que o etanol, devido à maior cadeia carbônica e possibilidade de formar ligação de hidrogênio. Perfeito, foi justamente o que eu estava explicando agora para vocês. Ele faz ligação de hidrogênio que nem o etanol, mas ele tem mais massa. Se ele tem mais massa, tem mais chance de interação. Se tem mais chance de interação, dificulta a mudança de fase. Ok? C. O etanol possui ponto de ebulição mais elevado que o propanol por ser mais polar. Sempre que falar de temperatura de ebulição, está relacionado com polaridade. Polaridade está muito mais relacionado com solubilidade do que temperatura de ebulição e mudança de estado. De novo, falou mudança de estado, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, lembra das forças intermoleculares. Acabamos de ver que quem tem mais interação é o propanol, não o etanol. Então, é o propanol que vai ter um ponto de ebulição mais elevado, tá? E a última, o éter dietílico apresenta ponto de ebulição mais elevado que o propanol, pois realiza ligação de hidrogênio mais forte. Não, acabamos de ver que o éter dietílico não realiza ligação de hidrogênio. Ele realiza dipolo ou dipolo induzido. Por isso que a letra D está errada. Conseguiram entender? Isso é muito, muito importante. Além dos conceitos básicos de química orgânica, vocês precisam dominar propriedades físicas dos compostos orgânicos. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro agora? Conseguiram entender a questão?
Perfeito. E agora, então, para a gente finalizar essa última questão, mudando agora totalmente de conteúdo, a gente vai falar de reação redox, tá? Como eu falei, é um dos conteúdos também que mais aparece na prova da CAF. Aparece de diferentes maneiras. Peguei essa questão que eu elaborei aqui, baseada numa questão da CAF também, peguei mais para a gente discutir conceitos que são extremamente importantes e que vocês precisam lembrar quando a gente está falando, tá, de reações redox. Primeira coisa que eu me preocupo bastante é que o aluno consiga ler uma reação química que nem está escrito ali nas semi-reações e identificar se é redução ou se é oxidação, tá? Então, a primeira coisa que eu queria revisar com vocês antes é isso aqui, ó. Toda vez que a gente falar de oxidação, ops, vou pegar aqui e escrever de novo. Toda vez que a gente falar de oxidação e de redução, tem alguns fatores que vocês precisam lembrar na hora. Vamos lá, quero que vocês me ajudem agora. Toda vez que está falando de oxidação, significa dizer que o NOx aumenta ou diminui? Alguém lembra? E aí, gente, quem sofre oxidação? Como que eu olho? Ah, esse componente sofreu oxidação. O NOx dele aumentou ou diminuiu? Ninguém lembra? Aumentou. Aumentou, perfeito. Então, sempre que a gente falar de oxidação, significa dizer que o NOx aumenta. Se o NOx aumenta, a gente já vai ver isso ali na questão. Significa dizer que perde elétrons. Já a redução é o contrário. Significa dizer que o NOx, ó, dica, reduz. Redução, o NOx reduz. E aí significa dizer que ganha elétrons. Isso é muito importante porque daí vai pela relação do aluno. Eu vou explicar de dois jeitos, ver o que faz mais sentido para você. Então, olha só, isso aqui a gente sempre precisa lembrar. Se a gente pega a semi-reação aqui, existem duas maneiras de saber se isso aqui é de redução ou de oxidação. Pode ser que a CAF te ajude. Nesse caso, ela deu o que é de redução, ok? Mas pode ser que ela não dê. E se ela não der, significa que você tem que saber fazer a leitura. Duas maneiras que você vai fazer a leitura. Primeiro, eu vou fazer pelos elétrons. Olha só. Zinco 2+, ganhou 2 elétrons. Por que eu falei ganhou 2 elétrons? Porque tem elétrons antes da flecha. Perfeito? Então, o zinco ganhou 2 elétrons e se transformou em zinco. Se ele ganhou, você já sabe que isso aqui é de redução. Ai, mas eu acho confuso esse negócio de elétron. Então, vai pelo NOx. Sempre que eu tiver uma substância simples com carga, a carga é o próprio NOx. Então, o NOx do zinco aqui é mais 2. Ah, agora o zinco está sem carga e está sozinho. É um elemento sozinho, ou seja, uma substância pura. O NOx vai ser 0. O que significa? Que o NOx saiu de mais 2 antes da flecha e se transformou em 0. O NOx reduziu. Isso aqui só pode ser de redução. Então, todas essas semi-reações que está sendo representado aqui, já que está somando elétrons no reagente, são reações de redução. Ok? Essa é a primeira coisa. E aqui do lado a gente tem, então, associado, óbvio, o potencial de redução. E aí, antes da gente resolver as questões, eu quero só que lembrar um negócio com vocês. Quando eu tenho duas substâncias, porque é o que a gente vai fazer agora aqui, a gente vai comparar essas substâncias. Quando eu tenho duas substâncias aqui, eu quero saber quem que vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Então, no caso da primeira, da letra A, já indo aqui, ela está falando de zinco e de cobre. Olha o que eu vou fazer. Zinco está aqui e o cobre está aqui. O zinco tem um potencial de redução de menos 0,76. O cobre tem um potencial de redução de mais 0,34. A minha pergunta é, quem que vai sofrer oxidação e quem que vai sofrer redução? Como que a gente sabe isso? Baseado no potencial de redução. Alguém pode me ajudar aí? Perfeito. Então, olha só, bem certinho, Beatriz. Quando a gente fala potencial de redução, ela escreveu ali, quanto menor o potencial de redução, maior a tendência a sofrer oxidação. Perfeito. Porque sempre se a gente está falando de uma energia de redução, quanto maior for essa energia de redução, significa dizer que maior a tendência a sofrer redução. Quanto menor for o potencial de redução, maior a tendência de sofrer oxidação. Baseado nisso, todo mundo concorda comigo que o zinco tem o menor, então ele sofre oxidação, e o cobre tem o maior, então ele sofre redução? É isso que vocês precisam saber. Olhar para a reação e já conseguir determinar quem que vai sofrer oxidação
e quem que vai sofrer redução. Vamos lá. Agora vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Toda vez que alguém sofre oxidação, alguém lembra se isso acontece no ânodo ou no cátodo da pilha? Alguém lembra? Oxidação, ânodo ou cátodo? Ânodo, perfeito. Olha só, dica para quem sempre se confunde: tem que ser sempre vogal com vogal. Oxidação acontece no ânodo, redução acontece no cátodo. Então, sempre. Isso aqui que eu estou fazendo, tu tá vendo que eu nem escrevi pilha ou eletrólise, porque eu sei que vocês confundem geralmente pilhas e eletrólise, e a CAF às vezes também faz vocês confundirem nas próprias questões. Por isso que eu não vou especificar. Isso aqui que eu acabei de escrever é genérico. Vale tanto para pilha quanto para eletrólise, tá? O que vai mudar depois na pilha e da eletrólise é o sinal dos polos, que a gente já vai falar. Mas por enquanto é isso aqui que vocês têm que saber. Então, voltando ali para a letra A, ele está falando, olha só, que se a gente tem uma pilha barra zinco se transformando em zinco mais 2, 2 risquinhos, cobre mais 2 se transformando em cobre. Opera como cobre como cátodo e o zinco como ânodo, e apresenta um potencial, uma diferença de potencial padrão de mais 1,10 volts. Já vamos falar sobre isso. Você concorda que a primeira afirmação está super certa? A gente acabou de ver que redução acontece no cátodo e é o cobre, sim, e oxidação acontece no ânodo e é o zinco, sim. E olha só, isso que ele escreveu aqui na CAF é uma notação que a gente usa para pilhas. Essa notação está descrevendo exatamente o que está acontecendo. O zinco, 0, se transformou em zinco mais 2. O NOx dele não aumentou? Então, ele sofreu oxidação. Oxidação acontece no ânodo, perfeito. O cobre mais 2 não se transformou em cobre 0? Ele reduziu. Quem se reduz acontece no cátodo. Isso é uma notação de pilha. Se a CAF tivesse escrito errado, já estaria errado já no começo da afirmação. Sempre a notação da pilha é ânodo primeiro, e você escreve exatamente mostrando o aumento de NOx, 2 tracinhos que indica ponte salina, depois quem sofreu redução, tá? E aí agora, para a gente finalizar, ver se isso aqui está realmente certo, a gente vai calcular o que a gente chama de diferença de potencial, que é o famoso DDP, ou força eletromotriz. Cada um aqui, tenho certeza que aprendeu de um jeito, porque cada professor explica de uma maneira diferente. Mas por questões da gente evitar essa troca de sinal, eu sempre falo para os meus alunos, vocês podem pegar os 2 potenciais, mas vocês têm que estar com os 2 potenciais no mesmo tipo. Ou os 2 têm que estar de Red, ou os 2 têm que estar de Oxi. Mas sempre a fórmula vai ser a mesma. Você vai pegar o potencial de redução, no caso eu vou usar redução porque o nosso aqui é de redução, maior, e vai diminuir do potencial de redução menor. Então, olha só o que vai acontecer. Nós sabemos que o potencial maior é 0,34 volts. Cuidado o sinal, menos o menor, que é menos 0,76. Menos com menos dá mais, e aí a gente vai ter, sim, um potencial de 1,1 volts. O que indica realmente que isso aqui é uma pilha e é uma pilha espontânea. Por que que é espontânea? De forma geral, pilhas são espontâneas, porque o DDP é positivo, tá? Por isso que de cara a resposta já é a letra A. Mas a gente vai resolver todas juntas, né? Porque a gente está aqui para estudar. Alguém não entendeu algum ponto aqui? Isso é muito, muito importante. Isso é a base que vocês têm que saber. Olhar a reação, saber quem oxidou, quem reduziu, saber calcular potencial. Alguém não entendeu, eu volto. Tudo certo? Perfeito. Agora, olha a letra B. A letra B, a gente já não está mais falando de pilha. Nós estamos falando de eletrólise aquosa. Aí a gente vai ter que ter alguns cuidados. Quando a gente fala, eu vou pegar aqui, ó, de eletrólise aquosa, significa que você vai pegar o sal em questão, e é isso que vocês sempre vão fazer. Não vai ter mistério. Ai, meu Deus, eu não lembro nada de eletrólise. Olha só, vou te dar uma super dica. Você vai pegar o sal que a questão te deu. Só que ele falou aquosa. Quando ele fala aquosa, você coloca isso aqui em água. Toda vez que a gente pega um sal e coloca em água, ele sofre uma dissociação. E a água fica ionizada. O que é dissociar? Quebro em Na+, que é o cátion, mais Cl-, que é o ânion, e a água fica ionizada. H+, mais Cl-. É isso que vocês vão fazer.
Agora, vocês sabem também que tanto como na pilha, a eletrólise também vai ter o ânodo e também vai ter o cátodo. Aí começa aquela confusão que os alunos, meu Deus, agora muda tudo. Calma. Qual que é a diferença e por que que a gente fica pensando que muda tudo? Porque na pilha a gente não tem, de certa maneira, movimentos de cátion e de ânions, ou seja, de íons. A gente tem movimento de elétrons. Só que na eletrólise a gente tem movimento de cátion e de ânion. É o cátion e é o ânion que vão para eletrodos, que são as barras metálicas. Então, quando você pegou uma questão e ele falou eletrólise, o que tem que vir na sua mente? Movimento de íons. E olha só como fica fácil daí, porque você vai pensar. Movimento de íons. Eu lembro que íons positivos são cátions. Olha só. Cátions vão para o cátodo. Ânions vão para o ânodo. É daí que surgiu o cátodo e ânodo, tá? Só que existe uma questão que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de eletrólise aquosa, que nós temos dois cátions. O cátion que veio do sal e o cátion da água, que é o H+. E nós temos dois ânions. O ânion que veio do sal, e ninguém me falou aqui, né, que eu escrevi Cl-, aqui é OH-, que é a ionização da água, né? A água sempre se ioniza em H+ e OH-. E nós temos dois ânions, o Cl-, que é o cloreto, e o OH-, que é a hidroxila. Aí existe uma concorrência, porque não vai poder ir os dois cátions e nem os dois ânions. E aí a gente vai ter que lembrar da curva de prioridade. O hidrogênio, o H+, ele sempre vai ganhar da família 1A, 2A e do alumínio. Sempre. Se vocês lembram, e olhem na tabela periódica aí, o Na+ é da família 1A. Então ele perde para o hidrogênio. Quem que vai ir para o cátodo? O H+. Agora, olha só, os ânions. A hidroxila ela sempre vai ganhar de ânions oxigenados e do fluoreto. O restante ela sempre perde. Bom, como o cloro não é o fluoreto, e como ele não é oxigenado, ele ganha. É ele que vai ir para o ânodo. E agora, é só isso que é de diferente. Vocês vão ter que lembrar o que a gente acabou de escrever aqui, ó. Ânodo não perde elétrons? O hidrogênio, ele tem quantos elétrons? Então, ele vai perder um elétron. Perder elétron é sempre depois da flecha. Só que quando ele perde aquele elétron, ele fica na forma de Cl. Todo mundo que está aqui sabe que não existe Cl solto na natureza, porque ele é um ametal. Existe o Cl2, que é o gás cloro. Logo, eu vou ter que balancear de novo. Se eu tenho dois cloros aqui, eu vou ter que botar um 2 aqui e um 2 aqui. Por quê? Dois cloros aqui, botei mais um aqui. Antes, cada cloro, cada cloreto, no caso, perdia um elétron, agora ele perde 2. Isso aqui é a semi-reação que acontece no ânodo. No cátodo, ganha elétrons. O hidrogênio perdeu um, então ele vai ganhar um elétron. Ganha elétron é sempre antes da flecha. Quando ele ganha um elétron, ele se transforma em H. De novo, não existe H sozinho na natureza. Ele não é um gás nobre para existir só como forma de elemento. Existe H2, que é um gás. De novo, vou ter que balancear. O H2 são dois hidrogênios, aqui eu vou botar 2. Se cada um antes ganhava 1, agora eu tenho 2, eu vou ganhar 2. Por que é importante fazer isso? E eu sempre indico fazer isso antes de ler a afirmação para ver se é verdadeira ou falsa. Porque ele vai fazer você confundir o que se formou no ânodo e no cátodo. No ânodo formou gás cloro e no cátodo formou gás hidrogênio. E olha só que importante agora. O que sobrou que não reagiu com ninguém? Não foi o Na+ e o OH? Então não formou NaOH, que é uma base? Ele pode pedir, por exemplo, se o meio dessa eletrólise aquosa ficou ácido ou básico. Ficou básico, porque formou hidróxido de sódio. Então, sempre, tá? Eletrólise aquosa e ígnea, eu sempre indico ao aluno, antes de resolver a questão, escrever isso que a gente acabou de fazer juntos. Porque a tendência dele levar você ao erro é muito, muito alta, tá? E aí, só pra gente finalizar e ver que aquela afirmação tá errada, a gente vai ter que lembrar da seguinte frase de novo. Falei para vocês. Ânion vai para o ânodo. Se o ânion tem carga negativa e está indo para o ânodo, óbvio que o ânodo tem que ser polo positivo. Como que uma carga negativa vai estar indo para um polo de carga negativa? Eles iam sofrer repulsão. Agora, o H+ é um cátion, carga positiva. Só pode estar indo para um polo negativo, que vai ser o cátodo. Tá? Então, sempre, antes de resolver uma questão de eletrólise, tem que fazer essa análise. Não importa, porque qualquer vestibular, de maneira de agora, nem falando especificamente da CAF, tá? De maneira geral, eles vão confundir vocês, tá? Então, antes de qualquer coisa,
tem que fazer essa relação aqui. Se não tivesse escrito aquosa, você ignora a água e vai ter só Na+ e Cl-. E aí não tem concorrência, tá? É o Na+ que vai para o cátodo e o Cl- que vai para o ânodo. E aí, se a gente volta aqui, ó, o que vai estar errado aqui? A gente não vai formar hidrogênio no... Se a gente volta aqui, vamos só ver, no ânodo. A gente vai formar hidrogênio no cátodo. Tá vendo? Que a gente olha aqui e fica, meu Deus, como que eu vou saber isso? Sempre escreve antes da reação, vê quem vai para o cátodo, faz o balanceamento certinho. Tá? Conseguiram entender? Eu sei que essa questão aqui, a letra B, ela é bem mais complexa, tá? Mas eu quis revisar com vocês. Perfeito. O macete, o macete ali é o seguinte, ó. Vogal com vogal e consoante com consoante, para decorar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Qual que você está falando? Você diz do cátodo e do ânodo? Então você vai lembrar o seguinte. Cátodo é para onde vão os cátions. Ânodo é para onde vão os ânions. Que aí você não vai esquecer. E só vai lembrar daí o seguinte, que nem eu falei. Se os cátions têm carga positiva e estão indo para o cátodo, não faz sentido eles estarem indo para um polo positivo. Eles têm que estar obrigatoriamente indo para o polo negativo. Por isso que vem aquela frase, né? Ah, pilhas e eletrólise é uma oposto da outra, inverso os polos. Mas é que na pilha a gente fala de migração de elétrons. A gente não fica focando nos cátions e ânions, que nem na eletrólise. Tá? Perfeito, gente. Alguma dúvida a mais nessa questão? Nessa alternativa, no caso? Prof, você pode repetir a questão? Acho que é até isso a dúvida dele. Por exemplo, entre o sódio, né, o íon, na verdade, e Sim. o H+, como que eu sei quem vai prevalecer? Qual que é a ordem? Perfeito. A ordem é o seguinte, desculpa, não tinha entendido. A ordem é a seguinte, ó. Quando a gente tem os cátions, quem que vai perder para o H+? Família 1A, família 2A e alumínio. Então, ó, se a gente fosse fazer uma reta de prioridade, assim, ó, o H+, ele vai ganhar de quem? Família 1A, família 2A e de Al3+. Qualquer um desses que tiver presente com H+, o H+ ganha. Qualquer outro que tiver, vai perder, tá? Agora, quando a gente pega uma curva em relação o OH-, ou seja, a hidroxila vai ganhar de quem? Ela vai ganhar de qualquer ânion oxigenado. Então, SO4-2, NO3-1 e do fluoreto. Qualquer um que vier com oxigênio negativo, né, carga negativa, e o fluoreto, o OH- vai ganhar. Ah, mas ó, o cloreto não é oxigenado e ele não é o fluoreto, então é por isso que ele ganha. Tá? Tudo bem, agora isso aqui, essa parte chatinha, porque ela é um pouquinho mais relacionada com decoreba, né? Não gosto também muito disso, mas para a gente conseguir fazer a questão, a gente precisa dessa informação. Foi agora, entenderam? Perfeito. Vamos lá, então, agora para a letra C. Ao imergir uma lâmina de níquel em uma solução de sulfato de cobre, ocorre a depositação de níquel metálico sobre a superfície e a solução azul permanece inalterada. Dica: falou depositação na prova. Tem que lembrar que depositação não importa se é pilha, se é eletrólise, isso acontece no cátodo. Ai, como que eu vou saber isso? Você vai focar nos metais, a gente tem uma tabela ali em cima. A gente vai focar no níquel e no cobre. Vamos lá, me ajuda aí. Níquel tá aqui, ó. O potencial de redução dele é menos 0,25. E do cobre, o potencial dele é mais 0,34. De novo, a gente acabou de ver que quanto maior o potencial de redução, maior a tendência a sofrer redução. Se o cobre tem o maior potencial de redução, ele vai sofrer redução. Enquanto o níquel vai sofrer oxidação. Se ele está falando de depositação e acabei de falar que falou depositação sempre vai ser no cátodo, todo mundo concorda que quem está no cátodo é o cobre? Porque quem está no cátodo, de novo, sofre redução. Então, a gente não pode dizer que a gente vai ter uma depositação de níquel metálico, que é o que ele está falando aqui. Pelo contrário, a gente vai ter uma depositação de cobre. Tá vendo a importância de conseguir ler aquela primeira tabela? Ela te dá a resposta de tudo. Conseguir entender a análise que eu fiz? O segredo é maior energia de redução,
potencial, né, de redução, maior a tendência a sofrer redução. Redução é sempre no cátodo. Depositação é sempre no cátodo. Logo, o níquel vai sofrer oxidação. Ele vai estar onde? No ânodo. E ele não vai sofrer depositação, ele vai sofrer corrosão. Tá? Conseguiram entender? Sim, perfeito. E a última, eu acho que ela tá bem óbvia ali, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Em meio ácido, ocorre a redução do oxigênio à água e tem um potencial de 0,4 volts. Olha só, o oxigênio em meio ácido, H+, está se reduzindo porque está ganhando elétron e está se transformando em água. Não tem nada a ver com 0,4 potencial, né? É 1,23, tá? Então essa aqui era só mais para confundir. Conseguiram entender? Foi? Deixa eu só ler aqui. O que você quer dizer com recarga de pilha? Você quer dizer como se fosse uma bateria? Depende do sistema da bateria, tá? Mas, de maneira geral, o processo é exatamente igual, tá? A única diferença quando a gente pega uma bateria é o quê? Que a gente não vai ter tendo um processo espontâneo. A gente vai ter que pegar a energia do circuito elétrico e transformar essa energia elétrica em energia química. Então, seria um processo forçado. Aí, a DDP, obrigatoriamente, teria que dar negativa, tá? É a única questão. Mas a forma do cálculo, tudo seria exatamente igual, tá? Perfeito. Mais alguma dúvida? Conseguiram, então, ter noção da diferença de redução, de oxidação? E, de novo, o mais importante, ó, cadê? É isso aqui, tá? Lembra, o esquema geral que eu escrevi ali em cima de óxido de Red vale tanto para eletrólise quanto para pilhas. O que vocês vão ter que cuidar depois, a questão sempre vai falar se é uma pilha, se é uma eletrólise, é em relação dos sinais dos polos. Mas eu falei para vocês, para a gente não gerar essa confusão e vocês realmente entenderem o que está acontecendo, lembra que a gente tem na eletrólise migração de cátions e ânions. E aí a dica que eu dei. Cátion vai para o cátodo e ânion vai para o ânodo, tá? Alguma pergunta? Tudo certo? Vamos, então, fazer a última questão, que é extremamente importante, que a CAF ama pH. Vocês precisam saber tanto a parte teórica de pH, quanto a parte de cálculo, tá? Eu não vou resolver a questão aqui por log, até porque é um indício da CAF que ela não quer que você resolva por log. Por quê? Porque ela não deu log. Lembra da dica que eu tinha dado até no aulão? Quando aparece lá, considere o log de 2 tananã, bom, aí a gente vai usar. Não foi aqui também porque a CAF não esqueceu, é porque ela queria que você relacionasse os conceitos que você já sabe sobre pH, tá? De qualquer maneira, antes da gente resolver a questão, eu só vou deixar escrito aqui, ó, para vocês, qual seria a fórmula do pH, tá? Para quem não lembra. Toda vez que a CAF pedir para calcular realmente o pH, a gente vai utilizar o quê? Menos o log da concentração de H+. Para quem não estava no aulão que eu dei para vocês mês passado, assiste a aula, tá? Lá no YouTube, onde eu falei exatamente das propriedades logarítmicas. A gente fez uma questão calculando pelo log, tá? Aqui eu vou resolver essa questão de uma maneira diferente para vocês conseguirem entender, tá? Então vamos lá. Vamos ler o que está falando ali. Diz assim, ó. A quimosina, resina gástrica, é uma enzima que atua na coagulação de proteínas do leite no estômago e apresenta uma faixa ótima de atuação entre um pH de 2 a 4. Primeira coisa, só para a gente concluir, só para ver como está a relação de pH com vocês. Se eu estou falando que eu tenho essa enzima num meio de 2 a 4, é um meio ácido ou básico? Quando a gente fala que a enzima tá perfeita, é um meio ácido. É a primeira coisa que vocês precisam ter. Lembra da escala de pH. De 0 a 7, o meio é ácido. 7 significa dizer que ele é neutro. E de 7 a 14, a gente já tem um meio básico. Perfeito. Considerando apenas o pH como fator, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma solução de ácido clorídrico de 3 vezes 10 na menos 3 mol por litro é um meio adequado para ativação da quimosina. Quando a gente fala, isso vocês aprendem lá em biologia, de enzimas, as enzimas elas atuam
em pHs específicos, tá? Então, você estuda lá que ela também atua em temperatura, pH, tem outros agentes também, né, que acabam desnaturando a proteína. E a CAF traz muitos termos, tá? É importante relacionar essa parte de bioquímica, que a gente fala tanto de enzima quanto de catálise biológica, que é o que as enzimas fazem, para o contexto, tá? Da prova de química. Então, quando ele está falando que ela vai estar ativada, é porque ela vai estar funcionando exatamente naquele pH. Como que eu vou saber isso? Ela me deu o ácido. Dica: o ácido só tem um hidrogênio. Então, considerando que ele só tem um hidrogênio, o que eu estou falando? O ácido ele sofre uma ionização. Ele libera aquele hidrogênio, como ele só tem um, ele só libera um, e o restante da molécula, ou seja, o cloro, fica com a carga negativa. O pH está sempre relacionado com a concentração de H+, que eu tenho no meio. Então, se a gente está falando que o ácido tem uma concentração de 3 vezes 10 na menos 3, significa dizer que a concentração de H+, também é 3 vezes 10 na menos 3. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso por causa da letra B. Então, o cálculo teria que estar relacionado com isso. Vocês teriam que fazer pH menos o log de 3 vezes 10 na menos 3. Só que a gente não vai usar isso, porque a CAF não deu logaritmo para a gente. Então, a gente vai lembrar de um conceito importante, que eu também passei isso no aulão, que quando o número da frente for 1, ou seja, se ele tivesse falado que era 10 na menos 2, vou pegar um intervalo aqui, 10 na menos 2 e 10 na menos 4, porque o 10 na menos 3 está aqui. Falei para vocês que vocês não precisavam calcular pH, era só olhar o expoente e concluir que o expoente é o valor do pH. Ou seja, 10 na menos 2, o pH é 2. 10 na menos 3, o pH é 3. 10 na menos 4, o pH é 4. Como ele escreveu 3 vezes 10 na menos 3, não é exatamente esses valores, mas todo mundo concorda que 3 vezes 10 na menos 3 fica exatamente aqui nessa faixa, do meio. O que significa dizer, então? Que o pH, obrigatoriamente, ele tem que estar entre 2 e 4. E entre 2 e 4 não é exatamente a ótima atuação da enzima? Então, a gente vai estar exatamente no meio adequado para ativar a quimosina. Então, o que acontece? Nesse tipo de questão, vocês não vão precisar utilizar log, porque ele não quer um valor exato de pH, é só uma faixa. Vocês vão ver aquela concentração e vão pegar o meio que ela se encontra, baseado no que vocês já sabem. Sempre que a concentração for 1 vezes 10 na menos 2, 1 vezes 10 na menos 3, 1 vezes 10 na menos 4, vocês não precisam aplicar o logaritmo. Vocês só vão olhar para o expoente e o expoente vai dizer exatamente o valor do pH. Por isso que a gente já consegue concluir de cara que a letra A está certa. Porque nessa concentração, a enzima vai estar num pH entre 2 e 4, que é o que precisa para ter uma faixa ótima de atuação. Conseguiram entender? A gente vai resolver as outras e vai ficando cada vez mais claro. Então, de cara, a gente já sabe que é a letra A. Por que eu frisei justamente a ionização ali do ácido clorídrico? Porque olha o que a B fala. Uma solução de 0,01 mol por litro de ácido sulfúrico tem o mesmo pH que uma solução de 0,01 mol por litro de ácido clorídrico. Aí aquelas pegadinhas, porque o aluno fala, óbvio, tem a mesma concentração, deve ter o mesmo pH. De novo, a concentração que ele está dando nessa alternativa é do ácido. Foca aí. Quem lembra quem é o ácido sulfúrico? Não é o H2SO4? Quem lembra quem que é o... Ele já deu, né? HCl. Qual que é a diferença aqui? O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. O ácido clorídrico tem 1 hidrogênio ionizável. O ácido sulfúrico é chamado de diprótico, porque ele pode perder 2 hidrogênios. O ácido clorídrico é chamado de monoprótico, ele pode só perder 1 hidrogênio. O pH não está relacionado com a concentração do ácido, mas sim com a concentração de H+, que eu tenho no meio. O que significa? Que aqui a gente tem 2 H+. E que no ácido clorídrico, que nem eu já representei, eu tenho apenas 1 H+. Olha a proporção, ela é diferente. Eu vou ter o dobro de concentração de H+. É óbvio que o pH vai ser menor que o ácido sulfúrico. Entenderam? É por isso que eu fiz aquela análise ali. Por isso que a letra B está errada. Isso aqui é muito pegadinha. Porque a gente lê rápido e a gente acha que faz sentido. Mas não faz. Porque o ácido ele sofre ionização. O que eu tenho que olhar é a quantidade de H+, que eu tenho no meio. Conseguiram entender? Deixa eu só ver que eu tinha alguma pergunta aqui. Mesmo com 3 na frente. Com 3 na frente, desculpa ali, vamos voltar só para essa questão. Com 3 na frente, não vai dar um pH 3. Vai dar um pH de 2 alguma coisa. Você teria que resolver o log.
Teria que resolver toda a questão. Mas como a CAF não te deu o valor do log de 3, a gente não vai poder. Não é para você saber decor os logs. Não sei se lá na matemática vocês têm que saber alguns logs decor, mas é irrelevante aqui. Por isso que ela põe uma faixa. Então, o que você vai trabalhar? 3 vezes 10 na menos 3 vai estar entre 1 vezes 10 na menos 2 e entre 1 vezes 10 na menos 4. Então, você sabe que o pH vai estar entre 2 e 4. Você só não vai saber o valor exato. Se você tivesse que saber o valor exato, se ela afirmasse o valor exato, ela é obrigada a te dar o valor de log de 3. Tá? Conseguiu entender agora? Então, olha só, gente. Então, a letra A, a letra B, vamos para a letra C. Alguma dúvida até então? Foi com essas questões? Olha só, você vai entender agora melhor, porque a letra C ela é muito parecida com a letra A. De novo, a CAF fala numa concentração de 6 vezes 10 na menos 3. Você não pode dizer que o pH é 3 aqui. Por quê? Porque o número da frente é diferente de 1. Ele é 6. Teoricamente, você teria que fazer o quê? Calcular o log. Só que ela não te deu o log. O que você vai fazer? Você vai fazer na mesma lógica. Ó. Se a concentração é 6 vezes 10 na menos 3, esse número ele está entre 10 na menos 2 e 10 na menos 4. Pega um número maior e um número menor. 10 na menos 3 está aqui na faixa. De novo, quando o número da frente for 1, o pH vai ser o próprio expoente. 2, pH 4. Então, significa que ele estaria na faixa, de novo, exata para atuar. Só que a Cá fala o que aqui? A quimosina é desativada. Não vai ser desativada, é exatamente a faixa que ela tem que trabalhar. Tá? Então, aqui tá errado. Ficou mais claro agora? A letra C ela é exatamente a mesma lógica da letra A. Conseguiram entender? E para a gente finalizar, a última diz assim, ó. Se o meio tivesse um pH de 1,5, deve-se adicionar mais ácido para elevar o pH? Se o meio já está ácido, se eu for adicionar mais ácido, eu vou baixar mais ainda o pH, né? Para a gente elevar o pH, eu tenho que usar uma base, não um ácido, tá? Então, essa aqui era só mais para a gente voltar ao conceito de que é um ácido e que é uma base. E aí, galera, conseguiram entender essa questão? Ficou claro agora? O que acharam dela? Ela é típica da CAF. Tem que saber interpretar os dados de pH, tá? Eu quero que, para quem não esteve presente no aulão, assiste de novo aquela aula lá, onde eu falei especificamente sobre pH calculando com log, tá? E para a gente finalizar, então, eu queria fazer um convite para vocês, tá? Esse é um mês que faltam precisam ser extremamente de forma estratégica, tá? Vocês não podem ficar agora pegando várias listas de pH aleatoriamente. Vamos pegar tudo que é pH. Ah, não lembro nada de pH, vou ficar estudando tudo de pH. Não. Não é assim que a CAF cobra. O jeito que ela cobra, não cobra em outro vestibular. É específico dela. Então, o que eu vou propor para você, tá? A gente tem que começar a estudar de maneira estratégia para a prova da CAF. Então, eu vou montar agora com vocês o que a gente vai chamar de Sprint a CAF, tá? Nesse Sprint a CAF, vai acontecer a partir de semana que vem, tá? É um mês de acompanhamento comigo e de perto, tá? Quem já é minha aluna sabe, tem algumas alunas minhas aqui. Eu gosto de acompanhar o aluno de perto, ver onde estão suas dificuldades, saber exatamente a linha, ou seja, a trajetória que a gente precisa tracejar até o final para buscar aprovação. Então, eu vou abrir uma turma a partir de semana que vem, onde a gente vai ter 4 encontros ao vivo toda segunda-feira, nesse horário que a gente está tendo aqui, tá? Onde a gente vai revisar os conteúdos que mais caem na prova da CAF. Não a parte aleatória falando sobre pH de todo tipo. Não, a gente vai estudar exatamente da forma que a gente está estudando aqui. A gente vai resolver as questões de pH da CAF, a gente vai extrair o máximo das informações. Vai ser algo dinâmico, eu quero que vocês participem, que vocês questionem, para a gente ir vendo onde é a maior dificuldade e contornar todas as lacunas a tempo. E sim, gente, dá tempo. Porque esses são os conteúdos que mais aparecem na prova da CAF. Se vocês forem com eles dominados, vocês vão sair na frente de muitos concorrentes. Por quê? Química está entre as 3 matérias mais difíceis todos os anos. Vocês sabem, a gente pega as médias, química está sempre entre 1 a 3 no máximo, tá? Nunca passou de 3. Então, se vocês conseguem aumentar o número de acertos em química, isso é uma vantagem gigantesca para vocês, tá? Ah, prof, mas eu não consigo assistir às 3, esse horário, enfim, não tem problema.
A gente vai ter nossa aula, vai ficar gravada, e até o final do dia vai estar disponível na plataforma, e você vai poder assistir e rever quantas vezes você quiser. Além disso, a gente vai ter um grupo exclusivo no Whats, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Ai, não é nosso horário de aula, não tem problema, tá resolvendo uma questão da CAF, joga lá no grupo, a gente vai ter dinâmica, se quer conversar, trocar ideia, a gente vai ter esse acompanhamento bem de perto. E eu vou estar sempre ali 24 horas olhando as dúvidas de vocês, respondendo, tá? Além, claro, de tirar as dúvidas ao vivo durante as aulas, tá? Vocês vão ter um material próprio de apoio, onde a gente vai focar especificamente nas questões. Então, o material, a gente vai dividir eles pelos conteúdos que mais caíram nesses 5 anos, a gente só vai ter conteúdos, ou seja, assuntos e questões da prova da CAF, tá? Além desses 4 encontros ao vivo e todo esse material e acompanhamento de perto, vai ter um bônus, onde a gente vai ter uma aluna na primeira ou na segunda semana, onde ela vai contar a trajetória dela que ela passou para passar na prova da CAF, tá? Além disso, eu levo muito a sério a questão da mentalidade, tá? A questão do psicológico. Eu já estive no lugar de vocês. Eu sei quanto é a pressão, quanto que é a pressão também dos pais, que é a pressão dos amigos, família e a própria cobrança interna da gente de passar em medicina. Então, por isso que a gente também vai ter um encontro com um psicólogo e ele vai falar dessa questão da mentalidade, porque eu falo muito pro aluno, às vezes você sabe muito conteúdo, mas se você chegar lá na prova com ansiedade, você acaba jogando muita coisa fora e você acaba se prejudicando. Então é muito importante chegar com confiança e tranquilo nessa questão de ansiedade, tá? Então a gente também vai ter um encontro com o psicólogo. E por fim, a gente vai ter uma revisão ali na semana extra, além daquelas 4 aulas ali, uma revisão específica para a prova da CAF, tá? Onde a gente vai trabalhar em cima das questões que eu aposto que vão cair agora no final do ano, tá? Então, gente, esse sprint é para colocar vocês rumo à aprovação. E eu vou estar 100% disposta do lado de vocês até a gente conseguir essa vaga, tá? Para quem quiser, depois eu vou jogar lá no grupo, tá? Mas eu já deixei o QR Code ali, tá? Aponta a câmera ali, já se inscreve, tá? E a gente vai começar, então, semana que vem, tá? Eu conto muito com vocês. Eu sei que é um processo. Agora, chega final do ano, a gente fica nervoso, a gente não sabe o que estudar, a gente não sabe o que revisar, a gente se sente muito perdido. Então, realmente, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a mão de vocês e levar vocês no caminho certo, tá? Não quero ninguém aqui perdido, sem saber o que estudar, como estudar, tá? Então, eu vou ficar aqui alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, tá? Fiquem bem à vontade, mas depois eu jogo isso lá no grupo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado pela aula de hoje. Eu espero que realmente tenha ajudado, tá? E depois eu vou jogar lá no YouTube para vocês poderem assistir de novo e para a galera que não veio assistir também, tá? Agora que eu falei com a Carol, eu vi que eu tava com o fone desligado.